Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, gurizada, porque nas últimas horas o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, eles julgaram os casos do Quinteiros, do Guerra, do Rossato, do Guto Peixoto e do Gemerson, tá? No caso do Quinteiros, foi por conta daquela situação toda no jogo contra o Juventude, vocês lembram, teve a história do soco no Enio, foi com intenção, não foi sem intenção, enfim, a imagem estava posta, ele foi denunciado e foi julgado. O Quinteiros participou, inclusive, dessa decisão, né, que o TJD acabou tomando, e participou via online, inclusive, tá? E ele foi punido. Pegou 4 jogos de suspensão, no caso, que serão cumpridos no próximo Campeonato Gaúcho, porque essas punições valem aqui para o nosso Campeonato Estadual. Espero que ele cumpra, né? Porque para ele cumprir, ele tem que estar aqui. E para ele estar aqui, a gente pelo menos acredita e se tem a expectativa de que ele permaneça com êxitos no Grêmio, né? Então, espero que ele esteja aqui para cumprir, o Grêmio tendo êxitos aí na temporada. O Quinteiros, gurizada, ele também foi para a coletiva depois da partida contra o Juventude, mesmo tendo sido expulso. O regulamento do Gauchão não permite que atletas, treinadores ou membros da comissão que levem cartão vermelho acabem dando entrevista depois da partida ou qualquer relação com a imprensa. O Grêmio se defende dizendo que questionou o delegado da partida e o delegado da partida teria autorizado o Quinteiros a dar entrevista. Só que, ao que tudo indica, o Grêmio não conseguiu comprovar essa fala com o delegado, que inclusive posteriormente acabou negando que tem autorizado. O Grêmio foi multado por conta da coletiva do Quinteiros. R$5.000, tá certo? Bom, todas essas decisões cabem recurso, é importante que se diga isso. O Guerra, gurizada, ele levou uma multa de R$30.000 e está suspenso por 60 dias por conta de declarações e entrevistas. Guto Peixoto levou uma advertência também por conta de declarações. Rossato, mesma coisa. E o Gemerson foi absolvido, tá? Por que o Gemerson foi denunciado? Por conta do cartão vermelho. Leva o cartão vermelho, acaba sendo denunciado automaticamente, é analisado se teve intenção ou não do ato da expulsão, enfim, mas no caso do Gemerson não teve mais nada complicador nessa história toda, tá certo? Então o presidente Guerra, R$30.000 e 60 dias de punição, Guto Peixoto advertido, Gemerson e Rossato absolvidos e o treinador, no caso o Gustavo Quinteiros, levou uma suspensão de 4 jogos e o Grêmio, claro, acabou sendo punido com R$5.000 por conta da entrevista coletiva. Gurizada, eu quero avançar com vocês para falar sobre outra situação importante. Nas últimas horas, o Grêmio confirmou a lesão do Bright White. Uma lesão no adutor da coxa direita. Uma lesão grau 2, tá? O Grêmio não confirma que é grau 2, mas nos bastidores confirmei que é grau 2. Se fala entre 2 e 3 semanas. 2 semanas, bem otimista o prazo de recuperação, mais certo mesmo, 3 semanas. Nesse caso, ele voltaria na estreia... aliás, nesse caso ele ficaria de fora da estreia do Campeonato Brasileiro e também da estreia na Sul-Americana no jogo contra o Esportivo Luquenho. Ponto importante dessa história que a gente precisa colocar na ponta da caneta. O Bright White, naquele jogo contra o Atlético pela Copa do Brasil, esse jogo foi entre as finais do Campeonato Gaúcho, vocês lembram que ele sai com dor na virilha, né, no adutor. Ele sai daquele jogo com dores. E ele teria pedido para sair para poder jogar o Clássico Grenal. Então ali ele pode ter se lesionado já, ou se não, acabou agravando essa lesão, ou acabou se lesionando no Clássico Grenal por conta de ter jogado no domingo. Mas eu acredito que tenha acontecido ali contra o Atlético e no final de semana ele tenha ido no sufoco. Eu tô com essa impressão. Porque no Clássico ele não demonstrou dores, pelo menos, ou não ficou um tempo. Isso não aconteceu. No caso, essa lesão ela deve muito provavelmente ter acontecido já no jogo contra o Atlético, quando ele acaba sentindo e pede para sair por conta de dores. Bom, quero avançar com vocês, gurizada. No caso, Arezzo, né? Arezzo é o cara que vai comandar a equipe daqui para frente agora, então, no comando do ataque. Quero avançar com vocês para nós falarmos sobre outra situação importante, que é o Kahneman, né? O Kahneman ele deve virar reforço pro Quinteiros ali na segunda quinzena de abril. O Kahneman já está fazendo trabalhos no gramado, ele ainda não está treinando coletivamente, mas faz trabalhos individuais, já está nessa transição.
É importante que se diga, a recuperação do Kahneman está dentro do prazo estipulado lá pelo departamento médico quando ele fez a cirurgia, no finalzinho ainda de 2024, que era 5 meses de recuperação. Então, ali segunda quinzena de abril já fecha os 5 meses e ele deve já ficar à disposição do Quinteiros. Vai demorar um pouquinho por conta do ritmo e tudo mais. O Kahneman já tem 34 anos de idade. E outra, né? O Kahneman, ele sempre demorou a entrar no ritmo mais que os outros atletas. Ele sempre teve esse probleminha físico, ele sempre demora a entrar no ritmo, ele custa a engrenar, enquanto os outros já estão muitas vezes num patamar acima. Então é mais do que natural que o Kahneman demore, por conta da idade, por conta do tempo que ele ficou parado. Então tudo isso está sendo levado em consideração e o Kahneman deve virar, né, um reforço para o Quinteiros na segunda quinzena, mas ainda com muita cautela e muita espera, tá bom? Importante, né? O Kahneman agora ele começa a ser avaliado. Será que seria essa a melhor definição? Ele tem contrato até o final desse ano, até dezembro de 2025. Ou seja, na metade do ano, o Kahneman já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então é importante que já comece a se notar o que se quer para o futuro. A tua ideia, quero saber de ti. Kahneman renova ou não? Renovaria o contrato com o Kahneman ou não? Comenta aqui embaixo. Falando sobre contratos, meus amigos, vamos falar sobre outra situação importante. Nas últimas horas, surgiram algumas informações sobre Cristaldo, tá? A informação que surgiu nas últimas horas, inclusive, alguns colegas noticiaram que o Ceará estaria interessado no passe do jogador. Bom, fui buscar informações. O Grêmio disse que não chegou absolutamente nada do Ceará, nenhum contato, nem por sondagem, nem por proposta, absolutamente nada do clube pelo jogador. É verdade que o Cristaldo perdeu espaço nos últimos meses? Não preciso nem explicar muito o porquê, né? Não rendeu, não deu certo nesse modelo de jogo do Quinteiros até o momento. Mas ele permanece sendo um jogador importante, foi o que eu ouvi. O Cristaldo é um reserva de luxo, essa foi a expressão. O Cristaldo é um reserva de luxo. Então o Grêmio acredita no potencial do Cristaldo e segue apostando no jogador. Eu perguntei o seguinte: o Cristaldo é um jogador inegociável? Não existem jogadores inegociáveis, mas é um jogador importantíssimo pro plantel e principalmente ele tem a confiança do Quinteiros. Quinteiros, quando chega aqui no Grêmio, ele pede duas coisas. Primeiro, a permanência do Vijaçante, que na época o Palmeiras estava incomodando na volta. E a segunda é a permanência do Cristaldo, porque havia algumas sondagens, clubes mexicanos, clubes da MLS também sondavam o jogador e tudo mais. Então, são os dois jogadores que ele pediu pro Grêmio. Não, mantém que eu quero. Então ele tem a confiança do treinador. Vive um mau momento? Muito mau momento que ele está vivendo, né? Afinal de contas, ele não jogou um minuto sequer das duas partidas da final do Campeonato Gaúcho. Mas ele segue tendo o apreço não só do Quinteiros, mas também da direção. Inegociável, nenhum jogador é. Se chegar uma boa proposta, uma proposta que seja maior dos 4,5 milhões que o Grêmio pagou por ele, o Grêmio vai sentar, vai olhar, vai daqui a pouco fazer uma contraproposta, pode acontecer. Mas nesse momento não há absolutamente nada pela saída de Franco Cristaldo, tá? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de plantão, qualquer notícia eu te trago por aqui. Grande abraço, até a próxima. Tchau!